Olá, queridas e queridos, como vocês estão? Espero que super bem. Eu sou William Corbellini, terapeuta holístico e mestre em magia, e hoje vamos conversar sobre alma e espírito. Então, iniciando a nossa conversa sobre esse assunto, a gente primeiramente tem que identificar que existem diversas verdades e vertentes sobre esse tipo de assunto dentro da espiritualidade. Dependendo da tradição, dependendo da linha de conhecimento, eles vão tratar alma e espírito de formas diferentes ou da mesma forma, né? Então, cada pessoa vai ter a sua percepção sobre o que a alma e o espírito significa realmente na sua vida. Eu vou hoje tentar passar ao máximo para vocês informações que estejam atreladas ao meu ponto de vista, a minha verdade como caminho e o que eu já venho vivenciando ao longo desses anos. Dentro de uma visão espiritualista, né, uma visão mais abrangente, a gente consegue perceber que o espírito em si, ele faz parte de algo, né, muito maior, que seja uma fonte criadora. Essa fonte criadora, que é denominada de sagrado, ou fonte da criação, ou em algumas vertentes reconhecem como Deus. A partir dessa ligação, a partir desse ponto se criaram as mônadas. Elas são a própria essência, né? O próprio espírito em si, em dimensões muito superiores e elevadas. E o que aconteceu a partir dessa mônada, né? Que esse ser, né, ou essa fonte criadora criou, né, e ampliou esse conceito de várias mônadas. Ocorreu todo um processo de densificação. Esse processo de densificação, ele vem ocorrendo também através da descida das dimensões, né? Dessa inferioridade através dos planos energéticos e das forças mais sutis. Então, o que acontece? Com a vontade de experienciar e de vivenciar os planos mais densos, essa força criadora, né, que está atrelada também à mônada, densificou, criando o que chamamos de alma, ou as almas, pois ela foi fragmentada em 12 pedaços, né? Em alguns autores, em algumas linhas de conhecimento, a gente representa elas como o eu superior, né? E esse eu superior também, com a vontade de densificar e de vivenciar ainda mais a realidade da matéria, se fragmentou em outros 12 pedaços. Então, o que a gente tem? A gente tem uma mônada, né, que está atrelada a uma força criadora, né, a um Deus, a um sagrado superior. E essa força criadora, ela foi sendo densificada. Então, ela criou 12 fragmentos de alma, e dessas 12 extensões de alma se criou mais 12, cada uma delas. Todo esse processo ele foi acontecendo até chegar em nós, né? A manifestação na matéria. O nosso ser que já vivenciou muito esse processo de reencarnação, e não somente na Terra, em Gaia, mas também ao longo de outras vivências, em outros planetas, no cosmo, em multi-universos também, foi vivenciando, né? E essa vivência, ela trouxe junto consigo esse processo de densificação. A gente tem que pensar da forma que a mônada, ela se encontra em dimensões muito elevadas, né? O contato com ela, o contato com essa força mais sutil e que está relacionada e em conexão com o nosso ser, ela está muito distante, né, em relação a dimensões e a frequências.
Todo esse processo de densificação fez com que a gente vivenciasse a matéria, a gente vivenciasse outras jornadas relacionadas à espiritualidade e à nossa conexão com esse próprio descobrimento, né? Esse próprio experimentar, né? Da matéria, da nossa rotina. A grande questão que está atrelada, né, a todo esse processo é que a alma se encontra dentro de nós. E por consequência também existe uma conexão com o espírito, com a espiritualidade. Porque se a gente for pensar a mônada como um espírito criador, né, um espírito maior que criou a mônada e veio passando por esse processo de densificação, essas extensões de alma, elas estão conectadas a essa força maior. Então a gente tem, de certa forma, dentro de nós a alma, mas por consequência ela está relacionada e vinculada a uma força espiritual maior. Então é como se os dois conceitos ou as duas visões elas se unissem em vários momentos da nossa trajetória espiritual terrena. A grande questão que a gente tem que identificar e também aprender a lidar é que a gente está num processo de retorno para casa, né? Esse retorno para casa nada mais é do que o processo de evolução espiritual na matéria e todos esses aprendizados que a gente vem vivenciando, a gente conseguir adquirir a sabedoria junto com eles. Essa sabedoria faz com que ocorra a elevação da nossa frequência diante dos nossos propósitos de vida e com o passar das gerações, com o passar dos processos de encarnação, a gente vai elevando o nosso nível frequencial e, por consequência, elevando também as dimensões. Então, hoje estamos em uma transição para a 5ª dimensão, né? E essa transição faz com que a nossa frequência pessoal se eleve. Quanto mais a gente vai se elevando nas frequências, mais a gente vai tendo esse contato com o eu sou, com o eu superior, que são esses fragmentos, e, por consequência, depois com a nossa mônada. Então é um processo que levou centenas e milhares de anos para acontecer na sua densificação. E nesse processo de retorno para níveis mais sutis, também, por consequência, vai acontecer em muitas gerações e em vários processos reencarnatórios, né? A grande questão que a gente tem que ver, né, também, é que conforme foi densificando, esses fragmentos eles foram sendo liberados e foram sendo encaminhados para diferentes locais, não somente na Terra. Então, o que pode acontecer é que a nossa alma, o nosso ser, né, a nossa extensão hoje, ela se encontra aqui, presente com nós, um dos fragmentos, mas nada implica que os outros fragmentos estejam em outras dimensões, em outros universos, né, em outros reinos, né, astrais, e por consequência, a questão de retorno para a mônada, ela só vai acontecer no momento que esses fragmentos eles se unirem. Para que essa união ocorra, né, seja efetivada, a gente precisa ter a consciência do nosso propósito de vida, a nossa missão, o que é necessário adquirir como conhecimento, como sabedoria nessa jornada espiritual e terrena, e junto com isso elevar o nosso padrão vibracional, levar esse processo de evolução, né? Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai se encontrando com esses outros fragmentos e a gente vai unindo eles. Então a gente une o nosso eu sou, a gente une novamente o nosso eu superior, a ponto de unir todos os fragmentos e chegar na mônada. Então a gente se encontra próximo da força criadora, né, da fonte divina e sagrada. Dentro de outras visões, não somente espiritualistas, mas também
dentro da magia, dentro do xamanismo e de outras vertentes do conhecimento, a gente vai ver que esse processo acontece de uma outra forma. Mas o que a gente tem que perceber são as relações, porque dependendo da linha do conhecimento, a história que é contada, ela é diferente, a estrutura, mas o resultado ele é muito semelhante, né? Ou o ponto que se chega como síntese dessa jornada, ele é muito igual, né? A visão espiritualista, a visão do xamanismo, da própria magia em si. Então, a gente sempre tem que tentar desmembrar, né? E perceber o que está atrelado àquele conhecimento, né? Aquele tipo de jornada ou aquela linha evolutiva. Dentro do xamanismo, a gente tem essa visão de xamanismo e também da própria bruxaria, a visão de que a alma, né, ela está atrelada ao nosso ser, ela está vinculada ao nosso ser, e o nosso espírito ele vem passando por esses processos de reencarnação, de evolução, aprendizado e de liberação, para a gente conseguir ascensionar, para a gente conseguir se desprender de certas amarras que a gente já vem há muito tempo, né? Aprendendo a lidar com elas. E o momento que a gente se desprende delas, a gente consegue evoluir como espírito. O que a gente chama dentro do xamanismo é de desprendimento da alma, né? Que nada mais é do que os fragmentos de alma que se perdem por situações complicadas que a gente vivenciou, né? Traumas e outras formas de expressão que de alguma forma impactaram o nosso ser, tanto em outras vidas quanto na jornada atual, né? Então também existe essa relação espiritual com outras vidas, porque a gente pode ter sim vivenciado algo que impactou o nosso ser em uma outra jornada espiritual e terrena, em uma outra vida, e aquilo, por consequência, desprendeu fragmentos de alma, fragmentos da nossa consciência. Esse desprendimento da consciência ou da alma faz com que crie um laço de ressonância com o nosso momento atual. E essa ressonância ela pode dificultar em diversos aspectos. Dificuldade na verbalização, no contato com outras pessoas, no próprio trabalho, em relacionamentos afetivos. Então, se cria todo um conjunto, né, onde que fragmentos de alma podem estar afetando diretamente a nossa rotina. E muitas pessoas elas não conseguem ter essa percepção. Elas sabem que tem algo estranho ou algo desconfortável na vida, que está, de certa forma, fazendo com que ela não flua, não prospere, ou que não tenha aquela crença no potencial próprio, só que não sabe de onde que vem isso. E nós, como terapeutas, acessamos essa informação através de jornadas xamânicas ou de reintegração da consciência, para identificar o que realmente está em ressonância, os laços no momento atual e presente, na vida da pessoa, e a gente faz todo um processo de cura, né? Coleta desses fragmentos de alma, a cura deles através da espiritualidade, da egrégora, e depois posteriormente a reintegração desses fragmentos de alma, juntamente ao ser dela. Então ocorre dessa forma em meio à terapia, né? É dessa forma que a gente lida e trabalha com esses aspectos. Para concluir o vídeo de hoje, eu vou deixar 2 indicações de livros que eu acredito que quem tenha interesse em saber mais sobre o assunto de alma, ascensão, espírito, as mônadas em si, essas extensões de alma,
é super indicado, né? São livros focados numa visão mais espiritualista e que abrangem diversos aspectos da nossa evolução espiritual e terrena. Eles são Manual Completo de Ascensão, do Joshua Stone, e também o Manual para Liderança Planetária. Ambos vão tratar desses conceitos de evolução espiritual junto à matéria. Eles vão passar toda uma abordagem, né, dessa densificação e desse treinamento ou despertar da consciência em si para que a gente consiga ascensionar e evoluir, né, para chegar num ponto que a gente se reconhece como mestres do nosso próprio caminho e que a gente adquira o potencial necessário para chegar, né, e retornar novamente para casa, né, para a nossa mônada ou para a nossa origem. Então, é super indicado esses 2 livros. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e do assunto de hoje. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo. Gratidão.